Fala aí pessoal, tudo bem? Voltamos novamente, né? Vamos dar continuidade ao assunto que nós estamos abordando, que é lá a formação do espaço geográfico brasileiro. Vocês devem estar, poxa, o que aconteceu? Herbert vai falar a mesma coisa, tudo novamente? Não, pessoal. Estou nessa tela aqui, que foi a tela que eu finalizei o vídeo anterior, só para relembrar, né? Só para fazer com que você consiga pegar o raciocínio da aula passada, tá bom? Onde no finalzinho da aula passada eu havia abordado aqui, né, como surgiu, certo? E qual o objetivo lá das capitanias hereditárias, certo? As capitanias hereditárias surgiram, né, lá no ano de 1534, de acordo com a decisão do rei de Portugal, tá bom? Da época, Dom João III, e tinha lá o objetivo de povoar essa nova terra, né, essa recém-terra descoberta pelos portugueses e, consequentemente, gerar lucro para a coroa portuguesa, tá certo? E um dos principais fatores que contribuíram para que algumas áreas conseguissem produzir lucro para a coroa portuguesa foi lá o cultivo da cana-de-açúcar. Então, na aula passada foi mais ou menos isso que eu abordei na parte final, né, do vídeo, para os senhores e para as senhoritas. Na parte inicial, eu havia falado lá como surgiu, né, essa questão do início das grandes navegações, tá certo? Agora sim, dando continuidade ao assunto, certo? Aqui nesse segundo vídeo, nós vamos falar, deixa eu subir aqui, deixa eu me encaixar aqui, pronto. Nós vamos falar ao longo da história, né, como esse espaço geográfico brasileiro ele se desenvolveu, certo? Caminhando lado a lado com a economia, certo? E que alguns períodos eles foram determinantes, uns mais, outros menos, para que esse espaço se transformasse, para que esse espaço se formasse, tá bom? Vou parar aqui no século XIX, tá bom? Início do século XX, para ser mais preciso, porque o século XX já vai ser um outro assunto, já vai ser uma outra unidade, tá legal? Então vamos lá. Com base na... Deixa eu subir esse tempo, porque esse tempo aqui atrapalhou a imagem. Pronto, e ficou XGB, ficou legal. Observando essas 5 imagens, né, que nós temos aí, cada imagem dessa representa um período na história do Brasil na formação desse espaço brasileiro, certo? Espaço geográfico brasileiro. Esse primeiro que vai surgir para vocês aqui, tá bom? Nós vamos denominá-lo, certo? Do período onde ocorreu o extrativismo do pau-brasil em nosso território, certo? Isso data ali de aproximadamente, foi de forma mais marcante, de 1500 a 1535, 1536, tá certo? Continuou durante o restante do século XVI, só que em uma proporção menor, tá certo? Essa atividade da extração do pau-brasil. Árvore essa que dá o nome, né, do nosso país, muitas vezes, acho que mais de 50% da população brasileira não sabe que árvore é essa. Muitas vezes o cara passa, a árvore bonita aqui, ó, tal, mas não sabe que aquela árvore, né, aquele pau-brasil, foi o que deu origem ao nome do nosso país, tá certo? E o pau-brasil ele era muito bem avaliado lá na Europa, né, por conta da sua utilidade na fabricação de móveis e também na questão têxtil, ou seja, nas roupas que eram produzidas, né? Sabemos que o algodão, né? Ele é branco, então a maioria das roupas eram brancas. Então o pau-brasil, desconsidera esse latido, é minha cachorrinha. Não vou parar o vídeo, vou continuar, tá certo? Vamos lá, vida que segue. Então, o pau-brasil ele era muito bem visto na Europa para a produção de móveis, tá certo? E também para tingir tecidos. Como eu havia falado, o algodão, sabemos que ele é branco, e quem tinha uma roupa na tonalidade diferente naquela época, ixi, ó, o cara ali é invocado, é desenrolado. E poucas pessoas tinham acesso a isso, né? E o pau-brasil, ele solta uma tonalidade meio que avermelhada, tá certo? Então utilizava-se também o pau-brasil para tingir alguns tecidos de roupa nessa tonalidade meio avermelhada.
tá ok? Então, por esse motivo que o pau-brasil foi bastante extraído, principalmente aqui do litoral brasileiro, né? Nosso estado aqui, a nossa costa tinha bastante, certo? O segundo período, né? Esse também aí durante o século XVI, tá certo? Só que a partir de 1534, quando ocorre lá a divisão das capitanias hereditárias, e este dura até os dias atuais, é o cultivo da cana-de-açúcar, tá certo? Esse período aí, durante o século XVI, também até início do século XVII, o nordeste do Brasil, né, era considerada a potência do nosso país, certo? Durante o início do século XVI, também XVII, o Nordeste era considerado a potência econômica do nosso país, principalmente a capitania de Pernambuco, devido à grande produção, né, de cana-de-açúcar. E o açúcar brasileiro ele era bastante bem visto, bem aceito no mercado internacional, lá no mercado europeu, tá certo? Então, professor, então quer dizer que hoje o Brasil não cultiva mais a cana-de-açúcar? Não, pelo contrário, cultivamos bastante. Nosso estado aqui só basta você pegar a BR-101, sentido sul, sentido a Paraíba, sentido a Pernambuco, você vai ver bastante, né, canaviais. Se você vai aqui em direção a Ceará-Mirim também, você tem uma área com canaviais gigantescos, tá certo? Ou seja, é uma indústria que ainda gera lucro para o nosso país, para a nossa economia, para o nosso PIB. Ok? Então, teve seu início lá no século XVI e dura até os dias atuais. Tá legal? Aí, durante o século XVII, né, o que vai acontecer? Deixa eu contar aqui essa historinha bem rápido para vocês. Deixa eu chegar até mais perto aqui. Ó. A cana-de-açúcar, certo? Ela vai perder força. Por quê? Quando os holandeses partiram daqui do Brasil, certo? Durante a história, os holandeses, eles conseguiram, certo? Tomar o Brasil de Portugal. A nossa cidade aqui, onde nós estamos, né, em Natal, ela mudou de nome. Ela passou a se chamar Nova Amsterdã. O Forte dos Reis Magos, ele passou a se chamar Castelo de Kelps, certo? Então, os holandeses passaram um tempo no poder aqui no Brasil. Pegaram todo a manha, né? Todo o macete, todo o jeito, né? Do plantio, do cultivo da cana-de-açúcar, de como fazer o açúcar também, até que eles foram expulsos. Os camaradas expulsaram ele, os portugueses conseguiram expulsar os holandeses. E para onde os holandeses foram? Lá para a América Central, certo? Para algumas ilhas na América Central, que coincidentemente tinham um clima parecido com o nosso, tinham um solo parecido com o nosso. Então o que os holandeses fizeram? Vou produzir cana-de-açúcar para fazer açúcar e vender para a Europa e quebrar os portugueses. Foi isso que os caras fizeram. Então o nosso açúcar ele perdeu valor, porque os holandeses faziam lá na América Central um açúcar tão bom quanto o nosso, só que eles vendiam bem mais barato. Então o açúcar brasileiro deixou de ser comercializado, principalmente para a Europa. Então, o que foi que os camaradas se viram obrigados a fazer? Buscar novas formas de gerar renda, lucro para a coroa portuguesa, até que se descobriu lá na área do Sudeste, mais precisamente em Minas Gerais, certo? Pedras preciosas, certo? Então o século XVII ele fica marcado ali como o século que se iniciou a mineração no nosso país, certo? Sendo que essa mineração que foi descoberta aqui não foi uma quantidade bem vista, né, pela coroa portuguesa, ou seja, os caras tinham expectativa de encontrar um valor de 1000 e quando chegaram aqui encontraram um valor de 350. Só para você ter uma base. 1000 é igual a 350? Não. Então eles ficaram meio que desanimados, tá certo? Mas continuaram a explorar o território. Nessa tentativa de explorar o território, de tentar desenvolver novas culturas, os camaradas durante o século XVIII e XIX
lá no interior de São Paulo, para ser mais preciso, no norte do Paraná, no interior do Rio, no interior de Minas, certo? Começaram a plantar o café. E aí foi o ápice, foi o auge, porque o café brasileiro é muito bem visto até os dias de hoje no mercado internacional, ok? Então, durante esse período, aí, durante o século XVIII e XIX, o café foi o ator principal da economia brasileira, contribuindo com o nosso PIB, certo? Gerando riquezas. Lembrando que nesse período aqui, né, foi quando nós vamos ter ali a independência do Brasil, tá bom? Vocês, história, também vão ver que nesse período aqui existiu a política do café com leite. Até comigo também, né? Vocês vão estudar isso aí comigo, mas não agora, em outro momento, tá bom? E, para finalizarmos, né? Lá no século XIX, também no norte do Brasil, para ser mais preciso, há um boom, há uma explosão, certo? Do látex. Base, ou seja, isso aqui, ó, é base, é matéria-prima para a borracha, certo? Muito utilizado, né, no mercado internacional. Então, a economia brasileira durante o século XIX ela também vai ter como um de seus atores durante o período o látex, certo? Que é extraído de uma árvore denominada como seringueira, onde os camaradas fazem marcas, traços na árvore e ela vai extrair, né, esse sumo aqui, esse líquido, certo? E dele, na indústria, ele é processado e, consequentemente, transformado em borracha. Tá ok? Então, a construção do nosso espaço geográfico, ele seguiu essa cronologia aqui, certo? Seguiu essa sequência, seguiu essa linha de raciocínio. Lembrando que até hoje cultivamos cana-de-açúcar, até hoje extraímos minerais do solo, até hoje plantamos café, até hoje extraímos o látex, ou seja, nenhuma dessas atividades aqui foi parada, exceto o pau-brasil, né? O pau-brasil a gente parou porque senão, meu amigo, não ia ter condições, tá certo? Então, o pau-brasil a gente deixou de derrubar, né? Mas os demais continuaram a se desenvolver em nosso território. Os demais continuam produzindo renda e lucro até hoje para o nosso PIB, beleza? Então, galerinha, com esse vídeo nós finalizamos esse assunto, finalizamos essa aula. Quando eu retornar novamente, vai ser já gravando aula, né? Vai ser eu falando para vocês referente já a um novo assunto de uma nova unidade. Beleza? Tchau, tchau. Forte abraço. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!